começar uma nova série de mensagens aqui sobre aprender a decidir, aprender a tomar decisão. E nós vamos usar como modelo o nosso grande profeta Daniel na Bíblia, nome do meu neto, não é? A gente vai falar sobre Daniel, nesse mês todo a gente fala sobre a vida de Daniel. Vamos usar os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel. O livro de Daniel são 12 capítulos, e é curtinho, você pode até ler, aproveitar e ler o livro de Daniel, e eu te convido a ter uma experiência com o livro de Daniel diferente. Ouça o livro de Daniel, ouça o livro, talvez você já leu, talvez você nem leu, ouça o livro de Daniel. Aonde eu vou ouvir? Hoje tem no YouTube, bota lá, áudio do livro de Daniel, você acha. Ouvir o livro de Daniel é emocionante, porque o livro de Daniel, ele é dinâmico, ele é muito emocionante, e ele é relativamente curto, é só 12 capítulos. E os 6 primeiros capítulos vai falar sobre a vida de Daniel. Os 6 finais vão falar sobre as visões de Daniel. Não, a visão. A parte da visão, vou deixar um dia o pastor Ziel fazer essa série aqui. Eu vou falar até o capítulo 6, antes das visões. E um dia, quem sabe, o pastor Ziel aqui se anima, aqui a gente convida, ele faz as visões de Daniel, que é interessantíssimo. Mas aqui eu quero te convidar a aprender a tomar decisões. Sabe, às vezes a gente pensa que liderar é um dom, é um talento. Não. Vou te falar, não é. Realmente tem pessoas que têm maior inclinação para liderar, de tomar decisões, são mais afoitos. Mas não pensa que isso em si é um dom, é porque a pessoa é folgada mesmo. Liderar nada mais é do que tomar decisões. Ah, mas eu não quero ser líder. Não, pelo menos eu quero que você lidere a sua vida. Você tem que pelo menos liderar a sua vida. Se você é mãe, você tem que pelo menos liderar seus filhos. Se você é pai, você tem que pelo menos liderar sua casa. Agora, se você quer crescer, se um dia você fez uma oração dizendo, eu quero crescer financeiramente. Quem já fez essa oração? Levanta a mão aqui. Ou quem quer fazer comigo hoje essa oração? Quero crescer financeiramente. Fala assim, eu também quero. Então, deixa eu te falar. Para crescer financeiramente, tem que aprender a liderar. Tem que aprender a tomar decisões, senão você não cresce. Mesmo sendo fiel a Deus, você tem que aprender a tomar decisões. Tem que aprender a liderar. Que nada mais é do que tomar decisões. Como eu disse, se você não quer liderar nada, pelo menos tem que aprender a liderar a sua vida. A gente vai aprender com as estratégias de liderança de Daniel. Hoje, nós temos tantos livros sobre lideranças, tantos coaches, tantas palestras, curso online que a gente gasta. Eu já li muitos livros de liderança, mas vou dizer para você, fora a Bíblia, que não tem nada igual à Bíblia, o melhor livro de liderança que eu já li, e volta e meia eu tenho que reler, está na minha biblioteca, eu nem empresto, porque se emprestar já viu, né, arrebatado. Né? Boa parte dos meus livros já foi arrebatado, que eu emprestei e arrebatou. É do primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. Ele escreveu um diário no meio da guerra. É um livro em 2 partes, mas a primeira parte que é fantástica. É o melhor livro de liderança que você vai ver, para mim. Por quê? Porque é muito fácil liderar uma empresa. É fácil, pastor? Não. Eu quero ver você liderar um país em guerra. Mas eu quero ver você liderar um país em guerra, perdendo a guerra. A primeira parte do livro dele, quando você lê, porque ali é o diário dele. Ele não está contando, ele está falando do diário dele, o livro. Às vezes a gente não conhece como aconteceu a Segunda Guerra Mundial.
Parece que eu gosto muito de guerra e meu filho menor gostou desse negócio de guerra também. Ele gosta de ver filme de YouTube sobre guerra, geopolítica. A gente não conhece a história direito, mas você sabia que a Alemanha estava pronta para ganhar a Segunda Guerra Mundial? Pronta. A guerra está fadada para a Inglaterra perder e a Alemanha ganhar. Deus é que não quis, irmãos. Deus que botou a mãozinha dele ali. Mas esse homem, esse primeiro-ministro da Inglaterra, ele não era primeiro-ministro. E ele dizia, Hitler é um louco e Hitler quer dominar a Europa. Ele falava, gritava, ninguém ouvia ele. E o primeiro-ministro da Inglaterra da época dizia, não, a gente acabou de sair de uma guerra mundial, porque a diferença da Primeira Guerra Mundial para a Segunda é muito curta. Ah, não, já acabamos de sair de uma guerra, não, deixa para lá, esse Hitler aí, vamos fazer paz. E o primeiro-ministro da Inglaterra foi até na Alemanha para fazer um tratado de paz com Hitler. E Hitler fez isso para ganhar tempo, e ele único dizia, ele está ganhando tempo. Ele está enrolando a gente. Ele vai entrar em guerra com todo mundo e vai pegar a gente de calça curta. Ninguém acreditou nele. Que ele era muito brigão, temperamento explosivo, chamava ele de louco. Mas o que aconteceu? Hitler entrou em guerra, invadiu a Polônia, entrou em guerra com a Europa. E aí, todo mundo, o que a gente vai fazer? E ele é o único que dizia, eu te disse, a pessoa, já que você disse, você vai ser primeiro-ministro. Você aceita ser primeiro-ministro? Eu aceito. No meio da guerra, o único que acreditou nisso, ele chega lá e ele diz, nós vamos vencer. Bem, aí veio a França, se unindo a ele, dizendo, não se preocupe, a gente ganhou a Alemanha na Primeira Guerra, vamos ganhar de novo fácil. Só que Hitler invadiu a França e dominou a França, logo no início da guerra. Só que todos os soldados da Inglaterra estavam na França, encurralados. Tem até um filme falando sobre isso. Imagine, todos os seus soldados estão encurralados. O seu melhor aliado, a França, foi dominado. Os Estados Unidos dizendo, não quero entrar nessa guerra não. E a Rússia dizendo, eu sou aliado da Alemanha. E ele, no meio daquele tudo, os deputados chegaram para ele e disseram, primeiro-ministro, se renda. É a melhor coisa a fazer, se render. Melhor coisa a fazer é se render. O nosso exército está preso na França. Vai ser destruído. A gente não tem exército. A França caiu. A Holanda caiu. Polônia caiu. Todo mundo. Não tem jeito. Se eles vierem aqui, é só eles virem aqui. Não tem ninguém, não tem exército, não tem nada. É só eles virem aqui, botar bomba. Meia dúzia de soldados não destrói. A gente só tem polícia. Aí ele diz, eu não virei primeiro-ministro para perder. E ele foi andar na rua e pegou o metrô. Ele pediu para não ter nenhum tipo de guarda-costa, nada. Ele queria andar na rua sozinho. Ele andou na rua sozinho, o primeiro-ministro entrou no metrô, o pessoal reconheceu ele, primeiro-ministro, no metrô, e ele, eu tenho uma pergunta para vocês. Os meus deputados, os seus deputados que vocês votaram, disseram que eu tenho que me render, porque o nosso exército está preso na França. E eu vim pedir conselho a vocês que são o povo, porque eu não acredito nos nossos deputados. E o povo diz, não se renda. Se a Alemanha invadir aqui, vai ter que matar todos os ingleses. Enquanto tiver um inglês, nós vamos lutar. Com pau, com arma. Mas enquanto tiver o inglês, nós vamos lutar. Eles não podem invadir, vai ter que matar todos os ingleses. A França se rendeu, a Inglaterra não se rende. E ele falou, eu vou ouvir o povo. Chegou lá e diz, não me rendo. E o pessoal, você é louco, não me rendo. Quem vai salvar o exército? O povo. Convocou o povo, pegar um barco,
cada um pegar o seu barco e salvar o exército que está preso na França. E assim eles fizeram. O povo salvou o exército. Porque ele ouviu o povo. Mas ele tinha que tomar uma decisão. Imagine a decisão. Nem os deputados, nem os companheiros dele acreditavam na decisão dele. Ninguém. Depois, os Estados Unidos entrou na guerra. Depois, a Alemanha foi burra e atacou a Rússia, que era meio que aliado, agora virou inimigo. De repente, a Inglaterra tinha os Estados Unidos e a Rússia. E agora, com os Estados Unidos e a Rússia, ele podia fazer frente à Alemanha e à Itália. Porque antes ele não podia, porque a França já tinha perdido. Ele teve que tomar decisões para salvar o seu país. Por isso é o melhor livro que eu vi, porque não era fácil tomar essas decisões. Daniel também era um homem que tinha que tomar decisões, só que Daniel, que nós vamos ler agora, no início, é um Daniel jovem. Jovem Daniel, bem jovem. Um país invadiu Israel, chamado Babilônia. Invade Israel. Você imagina a cena, invadiu Israel. Babilônia invade Israel e Deus falou antes, profetizou antes para grandes profetas, Jeremias, Ezequiel, Oséias. Esses profetas que tem na Bíblia, eles começaram a falar, olha, Deus vai castigar Israel, porque Israel está se afastando de Deus, está sendo idólatra. Deus vai usar um país idólatra para nos castigar e nos destruir. Mas falsos profetas diziam, mentira, Deus não vai fazer isso. E o povo preferiu ouvir os falsos profetas do que se arrepender. E a profecia de Jeremias, de Ezequiel, de Oséias, de outros, se cumpriu. Babilônia chegou e invadiu Israel. Invadiu Israel dizendo, agora Israel é meu. E para mostrar que é meu, eu vou tomar os principais jovens, os mais inteligentes, os jovens nobres, e eles vão ser levados para o cativeiro da Babilônia para ser escravo de luxo para nós. Já que eles são inteligentes, vai trabalhar para prosperar o nosso país, a Babilônia. Eles invadem, e vocês que sobreviverem e estão aqui, vai ter que pagar imposto para mim. E se rebelar, eu volto e destruo de vez a Babilônia. Bem, nem preciso dizer que eles se rebelaram e destruiu de vez a Babilônia. Mas isso é depois que eu vou contar. Aqui é Babilônia, invadiu Israel e pegou os jovens mais inteligentes, nobres, para ser escravos de luxo. Para trabalhar, querendo ou não, para a Babilônia, para prosperar a Babilônia. E um desses jovens nobres, que foi arrancado da sua família, que viu seus amigos serem mortos na invasão da Babilônia, foi Daniel e seus amigos famosos, Mesaque, Sedaque e Abidnego. Esses 4 amigos da nobreza se viram longe da família. Talvez, a Bíblia não fala, talvez foi até mortos a família deles, os pais. A Bíblia não diz. Não fala da família deles. Mas eles foram tomados da família. Muitos dos seus amigos morreram para eles serem escravos de luxo na Babilônia e trabalhar na Babilônia. É nesse quadro que eu quero te mostrar a vida de Daniel. E é com ele que eu quero que você aprenda como decidir. Qual é a base de todas as nossas decisões? Quais foram a estratégia de Daniel para tomar as decisões certas? Olha comigo esse texto que está em Daniel capítulo 1, a partir do verso 8 e o verso 9, diz o seguinte: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes do eunuco. Ele tinha que tomar uma decisão, ele estava ali como escravo. Veja que até para pedir, ele teve que pedir o chefe, para se ele podia não se contaminar. Por algum motivo que nós não sabemos, ele achava que aquela comida babilônica estava contaminando ele, contaminando sua fé. Talvez a comida era consagrada aos ídolos da Babilônia. Talvez
Talvez a comida era comida que era contra a dieta dos judeus, comida de carne de porco, por exemplo, comida feita com sangue, galinha molho pardo tinha lá, sei lá. A gente não sabe exatamente, mas por algum motivo, aquela comida, ela estava indo contra a fé de Daniel. Mas Daniel estava ali como escravo de luxo, mas ainda um escravo. E ele sabia que esse povo da Babilônia não era brincadeira, eles matavam. Ele tinha que pedir a permissão até para não se contaminar, para não comer aquilo. Mas ele toma uma decisão, não vamos nos contaminar. E chega para os amigos dele, vocês estão comigo para tomar essa decisão? Olha, eles podem chegar e dizer, não gostaram do nosso pedido, eles podem até nos prender, eles podem até nos matar por causa disso, mas vocês concordam que nós devemos tomar essa decisão de não se contaminar? Os amigos dele concordam com Daniel, os 3 amigos, e vamos pedir o eunuco. E o eunuco falou, olha, e se vocês ficarem magrinhos demais? E se vocês ficarem mais fracos com os outros? E se o rei da Babilônia ficar sabendo e vai sobrar para mim? Eles falam, faz um teste 10 dias, a gente só vai comer legumes. Só vai comer legumes. Aí ele diz, tá bom, vamos fazer um teste. E eles comeram legumes e ficaram melhores, mais fortes, com melhor aparência do que os outros que comiam a comida do rei. Ele falou, então tá bem, continua. E aí eles continuaram naquela dieta de legumes. E aqui eu quero abrir um parênteses para você, um erro típico de má interpretação da Bíblia. Quantas vezes você já viu a igreja fazendo jejum de Daniel? Não, jejum é ficar sem comer, então não pode ser jejum de Daniel. Você fez a dieta de Daniel, não o jejum de Daniel. É um erro típico que a gente faz às vezes. E é tão comum que a gente vai repetindo. Não é um jejum de Daniel, é a dieta de Daniel. O que você faz quando faz isso não é um jejum, é um voto. Você faz um voto de não comer carne. Não um jejum, porque jejum na Bíblia, irmãos, sempre é total. Sempre é total. Sempre ficar sem comer. Por isso que é jejum. Jejum é não comer. Esse negócio de, vou fazer jejum de Coca-Cola. Fazer jejum de café. Isso é voto. Você pode fazer um voto. A Bíblia diz que você não precisa fazer voto, mas se faça, não faça de tolo. Cumpre o voto que faz. Eu vou ficar sentado na rede social. Isso é voto, isso não é jejum. Jejum é a ver com comida. E fecho o parênteses só para explicar aqui. Mas estava aqui Daniel fazendo esse voto, dizendo, olha, eu não quero me contaminar. E o que Daniel queria? Não se contaminar. Ele diz, vamos tomar essa decisão, e foi uma decisão difícil. Eu quero dizer para você que toda decisão é difícil. Mas não decidir é trágico. A pior coisa que você pode fazer é não tomar decisão. Porque se você não toma decisão, alguém tomou para você. Sempre vai haver uma decisão. Se você não toma, alguém vai tomar para você. Qual era a decisão? A decisão do rei vai comer essa comida. O rei decidiu. Se eles não fizessem nada, eles tinham que aceitar a decisão do rei. Mas eles preferiram tomarem a sua decisão e não o rei tomar a decisão para ele, mesmo sendo o rei da Babilônia. Não, eu vou tomar as minhas decisões. Eu não vou deixar o rei tomar a decisão por mim. Quando você não decide, alguém decide por você. Algumas circunstâncias, as circunstâncias decidem, terceiros decidem. Sempre vai haver uma decisão. Por isso que é trágico. É trágico você viver mediante a decisões de terceiros, a decisões de outros. Talvez a sua vida está parada porque as pessoas estão decidindo a sua vida. Porque as circunstâncias estão decidindo a sua vida. Não é você que está decidindo. Não é você que está tendo uma postura e decidir. Daniel, ele decidiu.
ele não se deixou levar pelas decisões do rei da Babilônia, mesmo sendo o rei da Babilônia. Agora, como é que você vai tomar essas decisões? A primeira coisa que você precisa entender na estratégia de Daniel é que os princípios de Deus devem ser a sua base para toda decisão. Qual decisão tomar? O mais importante não é, a primeira coisa não é qual decisão tomar. Quais são os meus princípios? Quais são os princípios de Deus? Seja qual for a decisão que eu vou tomar, ela tem que seguir os princípios de Deus. Daniel seguiu o princípio de Deus de não se contaminar. De não se contaminar com o mundo, de não se contaminar com aquilo que o mundo faz. Ele aprendeu a querer ser diferente do mundo. Todo mundo estava comendo a comida do rei, que certamente deve ser uma comida espetacular, atrativa aos olhos, mas ele preferiu ser diferente. Você está decidindo segundo os princípios de Deus. Se você decide segundo os princípios de Deus, você decide ser diferente do mundo. Você não está comendo aquilo que o mundo está comendo, ou você está comendo, está se alimentando daquilo que o mundo está se alimentando. Você se alimenta daquilo que o mundo está se alimentando, meu irmão? Será que você está também vivendo no mundo da vaidade, das redes sociais, se alimentando dessa vaidade? Está se alimentando de quê? Você tem que tomar uma decisão de não se contaminar com esse mundo e ser diferente desse mundo. Toda decisão sua tem que passar pelo crivo dos princípios de Deus. Daniel decidiu porque aquilo contaminava, ia contra os princípios de Deus na sua vida. Por algum motivo, aquela comida era contra os princípios de Deus na sua vida. A segunda coisa que você precisa entender é que você nem sempre vai estar onde quer. Nem sempre você vai estar onde quer. Mas Deus vai usá-lo onde você estiver. Preste atenção nisso. Nem sempre você vai estar onde quer. Talvez você está num emprego que não quer. Talvez você está nesse estado e você não quer estar aqui. Talvez você veja de outro estado, do Rio, Minas Gerais, Bahia, e você está aqui e não quer estar aqui. Talvez você está trabalhando no lugar e falou: Senhor da glória, me tira daqui que eu não suporto mais esse lugar, é insuportável. Não, talvez você esteja morando numa casa que não quer morar. Mesmo sendo seus pais, mas talvez você não quer morar mais lá. Nem sempre estamos no lugar que queremos estar, irmãos. Aqui existe um problema nosso que a gente não entende. Você não vai estar, você não tem tanto controle na sua vida assim, a ponto de você achar que você sempre vai estar no lugar que você gostaria de estar. Você acha que Daniel queria ir para a Babilônia? Você acha que aquele lugar preferido de Daniel? Ele não foi lá porque ele quis ir. Ele foi preso. A Babilônia invadiu Israel, prendeu ele e trouxe ele preso para a Babilônia. Ele não estava onde ele queria estar. Ele saiu do conforto da sua família. Ele era um nobre em Israel. Vivia no palácio de Israel. Ele e seus amigos. Ele não estava ali porque queria estar, mas ele sabia que Deus estava onde ele estava. Eu quero que você saiba, Deus sempre está onde você está. O importante não é se você está aonde você gostaria de estar. O importante é que Deus está com você aonde você estiver. É isso que vai fazer diferença. Não pensa que a diferença vem quando você sai do lugar que você não quer estar. Você talvez está com a vida paralisada porque você acha que a sua vida só vai andar quando você estiver no lugar que você gostaria de estar. Quando você estiver no emprego que gostaria. Quando você estiver na faculdade que gostaria. Quando você estiver na sua casinha própria. Não. Deus não precisa fazer você sair desse lugar para Ele agir. Ele vai agir na sua vida onde você está.
Daniel não ficou esperando, falou assim, ó, quando eu sair da Babilônia, ele nunca saiu, irmão. Porque Deus falou com ele que o povo só ia voltar depois de 70 anos. Ele falou, pô, já era. Mas isso não importa. Eu sei que Deus está onde eu estou. Mesmo eu estando no lugar que eu não quero estar. Por isso, tome essa decisão. Não deixe as dificuldades paralisar você. Não deixe a dificuldade paralisar você. Não os deixe ficar paralisado só porque você está onde não gostaria de estar. Lembra que Daniel perdeu sua casa. Lembra que Daniel era um escravo de luxo. Lembra que Daniel tinha pressão do resultado. Só você ler o texto. Se você ler o texto e chegar em casa, esse capítulo, você vai ver que Daniel tinha 3 anos para aprender uma nova língua. E 3 anos para aprender tudo sobre a Babilônia. 3 anos. Lê lá, e tinha 3 anos. Ó, em 3 anos você tem que aprender. Imagina se alguém chegar para mim e falar assim, você tem 3 anos para aprender inglês. Eu falei, misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia de mim. Me dê a unção do pastor Ziel, dos meus filhos e tal. Tem gente que aprende em 3 meses. Eu estou tentando aprender português ainda. E ele tinha essa pressão de resultado. Ele já chegou, tem 3 anos para aprender tudo, tudo. Ele tinha pressão de resultado, ele estava longe da família, ele estava onde não queria, ele sabia que era um escravo de luxo, ainda um escravo, mesmo sendo de luxo, mesmo não vivendo algemado. Ele sabia que ele perdeu sua casa, perdeu sua nação. Não é ali o lugar que ele estava, mas ele não deixou a dificuldade paralisar ele. Decida agora. As dificuldades não vão paralisar você, não vão parar você. Nós sempre vamos ter dificuldades, lutas. Normalmente nós estaremos em lugares onde não queremos estar, mas isso não pode paralisar você. Decida que isso não vai paralisar você, porque Deus está contigo. Por isso você tem que lembrar algo. É Deus que faz a diferença na sua vida e mais nada. Não são pessoas que fazem diferença. Não é o lugar que faz a diferença. Não é o dinheiro que faz a diferença. Não é o trabalho onde você está que faz a diferença. Não é a família que você tem que faz a diferença. É Deus que faz a diferença na sua vida. É sempre Deus que faz a diferença. Se é Deus que faz a diferença, eu quero que você decida algo. Agora presta atenção que essa decisão vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Decida ser excelente em tudo para a glória de Deus. Repita comigo. Eu decido ser excelente em tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não esqueça disso, para a glória de Deus. Agora, Daniel foi excelente em tudo. Agora, preste atenção na história de Daniel. O trabalho dele, a excelência dele, estava prosperando o país que destruiu o seu lar. O trabalho dele, a excelência dele, estava prosperando o país que destruiu o seu lar, a sua nação, e matou muitos dos seus conhecidos. Imagine se você estivesse trabalhando num lugar onde você foi obrigado a trabalhar como escravo. Imagine agora se você fosse excelente naquele trabalho, você vai estar ajudando uma pessoa que queimou sua casa, matou muitos dos seus amigos e destruiu a sua nação. Você estaria incentivado a trabalhar com excelência nesse lugar? Daniel continuou trabalhando com excelência, porque ele não trabalhava para a Babilônia, ele trabalhava para a glória de Deus. Tem gente que não trabalha com excelência no seu emprego porque o seu patrão não é bom, porque o salário não é bom, porque ele está fazendo o que não quer. Deixa eu te falar, você vai ficar sempre parado na vida. Você tem que ser excelente
naquilo que você fazer e aonde você estiver trabalhando, você tem que trabalhar com excelência, porque você faz isso para a glória de Deus. Daniel sabia que a excelência dele ia glorificar a Deus. E é com aquela excelência do trabalho dele ia fazer as pessoas verem que era um homem de Deus. Ia respeitar ele, a sua fé, pela excelência do seu trabalho. Ele não estava trabalhando com excelência, mesmo sabendo que aquele trabalho estava prosperando um país cruel como a Babilônia, mas ele estava fazendo aquilo porque ele estava fazendo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E quando Deus vê isso, Ele nos abençoa. Quando Deus vê isso, Deus nos abençoa. Seja aquilo que você esteja fazendo, irmãos, faça com excelência, para a glória de Deus. Decida ser excelente. Não é ser o melhor, é fazer o seu melhor, para a glória de Deus. Você não precisa ser o melhor, você só precisa fazer o seu melhor, para a glória de Deus, mas decida. Agora, não cria desculpa, eu não faço isso, eu não faço excelente, porque eu não sou reconhecido no meu trabalho. Eu não faço excelente, eu não faço com excelência porque eu ganho mal. Eu não faço com excelência porque aquele patrão é ruim. Eu não faço com excelência porque eu não sou valorizado. Você faz excelência para a glória de Deus, para as pessoas verem a glória de Deus na sua vida. É por isso que você faz com excelência. Por causa de Deus. Porque quando você faz com Deus, você não vai atrás do reconhecimento humano. Porque o reconhecimento humano só enche seu ego e pode acabar te afastando do próprio Deus. Por isso eu quero que você entenda que quando nós decidimos por Jesus, você já decidiu por Jesus? Deixa eu falar para você, meu visitante, você já se decidiu por Jesus? Talvez hoje é o dia de você se decidir por Jesus Cristo. E para você que é aqui, que já se decidiu por Jesus, você tem que lembrar de algo. Quando nós nos decidimos por Jesus, decidimos ser diferentes. Somos diferentes do mundo, das pessoas. As pessoas trabalham, fazem as coisas por reconhecimento, para conseguir status, para conseguir dinheiro, para conseguir isso e aquilo. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Não que não queremos isso, queremos, mas primeiro para a glória de Deus. Nós decidimos ser diferente e fazer a diferença. Eu quero que você decida ser diferente do mundo e fazer a diferença. Isso só é possível através de Jesus. Só é possível quando nós deixamos Cristo trabalhar em nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo, decidimos por Cristo, que ter Cristo é uma decisão. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Você tem que decidir ter Jesus. Se você decidir por Jesus Cristo, Jesus vai fazer você uma pessoa diferente que vai fazer a diferença. Você não pode ser igual a todo mundo, porque você tem algo que a maioria não tem, que é o Cristo. Quero te convidar a ficar de pé agora. Feche seus olhos. Você tem algo diferente, que é o Cristo. O Cristo faz a diferença na sua vida. E eu quero que você decida hoje, por ser diferente, e decida fazer a diferença em Jesus. Através de